Olha, quando a gente pensa em café brasileiro, o que vem na cabeça? Minas Gerais, talvez? Espírito Santo? Pois é, se prepara para colocar um novo nome nessa lista. Um nome que vem, olha só, direto do coração da floresta. Hoje, a gente vai desvendar como o estado de Rondônia está transformando o seu café robusta numa força surpreendente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E para a gente entender essa ascensão de Rondônia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário geral. Essa citação aqui, de um relatório sobre a cafeicultura, define muito bem o momento do café brasileiro. É uma mistura de muito otimismo com desafios gigantes pela frente. É um futuro, digamos, de contrastes. Pois é, mas que contrastes são esses? De um lado, o mundo inteiro querendo cada vez mais o nosso café. Do outro, a gente tem obstáculos enormes aqui dentro de casa. Bora mergulhar nessa tensão para entender o que está em jogo para o futuro da nossa cafeicultura? Olha só que interessante essa balança. Do lado das oportunidades, o cenário lá fora está ótimo. O consumo mundial segue firme, algumas barreiras comerciais importantes caíram e tem novos mercados aparecendo. Mas quando a gente olha para dentro, os desafios são imensos. Nossa logística nos portos está no limite, a concorrência com outras coisas tipo soja e milho é pesada e o clima, né? Com a Laninha na jogada, é sempre uma caixinha de surpresas. E é bem no meio desse cenário, sabe, cheio de desafios e oportunidades, que a história de Rondônia fica, uau, fascinante. Longe dos grandes centros cafeeiros, um estado amazônico está, de certa forma, reescrevendo as regras do jogo e se firmando como um novo e poderoso protagonista no mundo do café. E olha, para ter uma ideia do tamanho da coisa, a gente não está falando de um produtor qualquer. Rondônia já é, simplesmente, o quinto maior produtor de café do Brasil inteiro. Pensa só nisso. Um estado lá na Amazônia, passando na frente de regiões com muito mais tradição no café. E quando a gente foca na especialidade deles, o café robusta, aí os números ficam ainda mais impressionantes. O estado é o segundo maior produtor do país dessa variedade, que é famosa pela sua intensidade e pelo seu vigor. Fica atrás só do gigante Espírito Santo. É, de fato, uma potência no que faz. Mas olha, isso aqui não é uma história de megacorporações, não. A verdadeira espinha dorsal dessa produção toda é a agricultura familiar. São mais de 12 mil famílias que dedicam a vida a cultivar esses grãos. Isso dá uma dimensão do impacto social, do impacto econômico que o café tem na vida das pessoas da região. E aqui está o pulo do gato. Rondônia não vende só café, vende uma identidade. Robusta Amazônico é muito mais que um nome bonito. É uma marca que carrega toda a história, a sustentabilidade e o sabor único de um café que cresce no bioma mais rico do planeta. Tá, mas a grande pergunta é, como? Como eles fizeram isso? Como que um café robusta, que muitas vezes é visto como um café, digamos, mais simples, se tornou um produto de altíssima qualidade e valor? A resposta, meu amigo, está num processo super cuidadoso que começa bem antes do grão ir para a saca. A base de tudo começa aqui, nessa parceria. De um lado, você tem a dedicação, o conhecimento de milhares de agricultores familiares. E do outro, o suporte técnico constante da Imaterro, que leva tecnologia, boas práticas, orientação, desde a hora de preparar o solo até o que fazer depois da colheita. Porque, né? Qualidade não é sorte, é planejamento. E o planejamento começa bem aqui, nos viveiros, muito antes de qualquer semente ir para o campo. A escolha de mudas de alta qualidade, saudáveis, com a genética certa, isso é o alicerce de tudo. É o que garante que a lavoura já vai nascer forte e produtiva. Só que o trabalho lá na lavoura é só o começo da história. Depois de colher com todo cuidado, pegando só os frutos madurinhos no ponto certo, vem etapas que são, assim, cruciais. A secagem tem que ser super controlada, para não ter aquela fermentação que estraga o sabor. E o armazenamento é a mesma coisa. Tem que preservar toda a qualidade que foi construída com tanto suor. Cada passo conta. E o resultado de tanto cuidado, de tanto trabalho? Bom, ele não ficou só em Rondônia, não. A qualidade do Robusta Amazônico está cruzando o oceano e ganhando o reconhecimento que merece no mercado internacional. Vamos pensar um pouco. Do mesmo jeito que um champanhe só pode ser da região de Champagne, na França, ou que um queijo parmesão de verdade vem lá de Parma, na Itália, o que garante que um produto é autêntico? Que ele tem uma qualidade única que está ligada àquele lugar onde ele nasceu? A resposta para isso é a tal da indicação geográfica, a famosa IG,
Esse selo é um verdadeiro divisor de águas. Ele não só protege o nome Robusta Amazônico, mas ele certifica oficialmente que esse café tem características únicas, de sabor, de qualidade, que só poderiam nascer naquele terroir, naquele lugar específico. E o fato de Rondônia ter conseguido a primeira IG para Robusta de toda a região norte, gente, isso é histórico. E os números estão aí para mostrar o tamanho dessa operação. De uma produção de 2,5 milhões de sacas em 2024, quase 600 mil foram direto para o mercado internacional. Ou seja, uma bela fatia do melhor café de Rondônia está chegando em xícaras no mundo todo. E claro, esse sucesso todo se traduz em dinheiro. E não é pouco. Mais de 130 milhões de dólares de receita com exportação em um único ano. Esse número não é só um dado frio. Ele representa renda, desenvolvimento e novas oportunidades para milhares de famílias lá em Rondônia. Ok, então a gente chega num ponto-chave. A história de Rondônia é só uma história de sucesso isolada? Ou será que tem ali um modelo, um roteiro para o futuro da cafeicultura brasileira como um todo? Então, qual que é a receita de Rondônia? É uma combinação de coisas muito importantes. Primeiro, em vez de brigar só por volume, o foco foi na qualidade. Eles criaram uma identidade regional muito forte, valorizaram a base de tudo, que é a agricultura familiar, correram atrás de selos que agregam valor e abriram as portas direto para o mercado global. É um modelo e tanto. No fim das contas, fica essa reflexão. No mundo em que as pessoas buscam cada vez mais produtos com história, com origem, com autenticidade, será que a maior força do nosso café não é só o volume, mas sim a incrível diversidade de sabores e de histórias que cada cantinho do Brasil, assim como Rondônia, tem para contar?